Pessoal, tudo bem? Como estão vocês? Espero que seja tudo bem. Mais uma live para falar do Alan Chapman. Hoje a gente está com o Gabriel do projeto Diamonds. Tivemos um pequeno problema técnico aqui, mas já está tudo resolvido. O Gabriel já chegou. Espero que esteja tudo bem com vocês. Gabriel, já te aceitei, mas o Instagram tem aqueles delays, né? Olá! E aí, galera? Tudo bem, baby? Eu tô ouvindo minha voz. Tá? Agora, não. Agora parou. Muito bem. Tudo bem. Deixa eu ajustar aqui minha... Hoje eu tô naquele bad hair day, sabe? Eu tô sempre assim, por isso que eu prendo o cabelo. Pois é, não, a vantagem hoje, justamente hoje, que eu vim sem turbante. E aí, a vantagem de usar turbante às vezes é porque ele tampa, né, o cabelo que tá no bad hair day. Mas também tem o bad turban day, já ouviu falar? Não. Só Bad quando você turban sai de day é casa aquele... com pressa e amarra Não, o bad estranho. turban day é aquele dia em que a gente tenta amarrar o turbante de todas as formas e todas dão errado. Todas. Nunca dá certo, entendeu? Aí você tem que parar, entoar um mantra, relaxar e falar, não, agora vai. Aí vai. Tudo bem com você? Tudo? Maravilha. Obrigado por estar conosco nesta live. Obrigado a vocês que estão assistindo. Obrigado, Projeto Diamonds. A gente está aí na Palimpsestos com a campanha do Alan Chapman. Para quem não conhece nosso trabalho, eu sou Rogério Bettoni, editor da oficina Palimpsestos, e a gente está agora com um projeto para lançar a obra do Alan Chapman no Brasil, aberto, e sobre ele que vamos falar hoje e o entendimento dele do trabalho. Como ele entende o trabalho com entidades, espíritos, demônios, anjos e tudo mais. Gabs é do projeto Timons, do projeto Chaos, também como eu. O que mais, Gabs? Eu acho que eu sou de tudo um pouco, né? Porque a gente na Magia do Caos não é só magista do caos. A gente é magista do caos e mais tudo que a gente escolher enfiar dentro do nosso paradigma, né? Aham. Então acho que eu sou magista do caos mais puxado para esse lado de anjos e demônios. E na verdade é muito do que o próprio Chapman fala, que magia do caos não é só magia do caos, ele é um metasistema que você deve incluir coisas ali que você vai lendo de outros sistemas. Então acho que magia do caos, você responder que é magista do caos, não quer dizer nada, mas ao mesmo tempo diz tanta coisa que é melhor você ir detalhando ali o que você Exatamente. trabalha, esse tipo de coisa. Quando você entendeu o que era magia do caos, por algum acaso você descobriu que você já era magista do caos sem saber? Sim, e eu já li ali a obra do Peter Carroll, que foi meu primeiro contato, como de muita gente, já fazendo conexões com o mundo à minha volta. Então eu pensava, caraca, minha avó é magista do caos. Que Aham. isso? Eu já era magista do caos porque eu já estudava e desenhava e praticava ali coisinhas intuitivas até, mas que depois eu vi que a magia do caos tinha um arcabouço que dava nome a essas coisas que eu fazia. Então, acho que, na verdade, no Brasil, eu acho que todo mundo é magista do caos um pouco. Porque ninguém segue um paradigma 100% à risca, assim, Eu, eu concordo. no Brasil. Mas também, mesmo dentro de alguma religião, as pessoas mudam sempre alguma coisinha ali, né? Uhum. E é tudo muito misturado, muito sincretismo, né? E às vezes a pessoa ela acha que está sendo tradicionalista, quando na verdade ela já botou uma túnica de Oxford, sabe? Então, Uhum. ela já está mudando ali alguma coisa, já está botando poliéster na prática, já é magia do caos. Poliéster é muito bom. Eu ia falar O orgânico. poliéster, se a pessoa falar que tinha poliéster em 1500, aí essa pessoa está sendo esquizotérica, aí já é Aham. outra categoria. Mas se ela aceita que usar poliéster vai dar bom, então ela já está mudando um pouco da prática, né? É verdade. Eu estou botando aqui o link da campanha. É, eu achei que eu tinha colocado, mas não coloquei. catarse.me/Chapman. A gente está em 85% do financiamento. E
Claro, a gente sabe, né, que quanto mais rápido a gente chegar no 100%, mais coisas a gente traz para essa campanha. Eu apoiei, eu quero as minhas recompensas. É, Vamos muito chegar bem. nisso aí. Essa campanha, ela foi construída de um modo muito diferente, assim, das outras, né? A meta dela é um pouco mais baixa. Aliás, a meta dela é um terço do que foi, por exemplo, o Phil Heine e Pamela, né? Mais ou menos. É menos de um terço, ou um terço, digamos. E a gente tem alguns materiais que vão ser exclusivos da campanha. Então, como é que a gente começa? Mostra as coisas, começa a falar do Chapman, o que a gente faz? Podemos já ir mostrando as coisas. Acho que eu gosto muito em relação à demonologia e ao projeto Diamond, principalmente, que foi a parte que me chamou mais a atenção na obra do Chapman. Eu gosto muito do Advanced Magic e do Travessia de Camelo, que já começa na versão em inglês com uma capa com Paimon. Então me chamou muita atenção ali. Mas eu acho que eles têm ali dois lados do contato com seres espirituais que são muito interessantes, se complementam. Os outros eu acho que são dicas muito interessantes e eu gosto muito do fato de serem livros pequenos, sabia? Porque ele é muito conciso na forma de falar. Ele é até seco demais às vezes. Beira a passiva-agressividade, de tão ríspido que ele é em alguns momentos ali. E é muito interessante, porque é um livro que a cada vez que você lê, você entende coisas diferentes ali do que está escrito, porque é muito pequeno, Uhum. mas ao mesmo tempo é muito profundo. Eu só fui abrir aqui porque tá um calor, assim. Que também falou. Mas um calor em Belo Horizonte, eu fui abrir a janela. Então, eu demorei um pouquinho para entender essa linguagem muito direta e, digamos, assertiva, talvez, assim, sintética, e uma certa ironia, assim, do Chapman em relação a algumas coisas. Antes da gente começar, eu estava relendo uma parte em que ele vai falar sobre tipos de oferenda, né, que a gente pode entregar quando a gente está trabalhando com espíritos, entidades, demônios, santos, ou seja lá o que for, anjos, etc. E aí tem uma hora que ele vai falar sobre oferecer sangue. E aí ele fala assim, gente, oferecer sangue não requer que você mate ninguém. Aí ele abre um parênteses, que pena. Tipo, ele tem um certo humor meio seco, assim, que não se manifesta só nos parênteses, nos colchetes e nos apostos, mas o tempo todo, assim. Ele tem esse senso de humor. E eu demorei um pouquinho para poder capturar esse senso de humor. E ele, inclusive, eu te falei isso, né, numa conversa informal, pediu para, durante a tradução, tentar identificar esses momentos em que ele traz um certo sarcasmo, para poder conversar com ele se a gente, né, vai manter isso ou se ele reescreve para que esse sarcasmo fique mais claro em português, porque ele escreveu esses livros há muito tempo, né? E até é difícil traduzir esse sarcasmo, né? Até porque quem foi iniciante mesmo e pegar para ler pela primeira vez pode levar aquilo ali ao pé da letra. Mas eu diria para ler já com esse olhar, né? Porque tem vezes que eu me peguei lendo e falando, caraca, que babaca, o que ele está falando da Goécia? Que ele fala que a Goécia pode acabar com a sua vida, mas claro que depois a gente entende que primeiro, é um alerta importante para ninguém se chafurdar direto na Goécia sem se preparar para isso. E ao mesmo tempo é um sarcasmo, porque é mais do que muita gente fala de Goécia. Goécia vai destruir sua vida. Então é muito esse. Até por isso que o nome é magia avançada para iniciante, né? Porque ao mesmo tempo que ele tenta passar ali aquelas ferramentas básicas, o trabalho de base que você tem que ter, tem coisa muito avançada ali. Mas também tem que ler com esse olhar avançado, de que tem um certo sarcasmo ali nas entrelinhas. Exatamente. E esse título, eu não sei se você viu falando disso outro dia, eu achei super engraçado. No Facebook, alguém comentou, quando a gente publicou a peça, né, uma pessoa comentou assim, nossa, mas que coisa horrorosa, esse livro não teve revisão. Não, porque se é avançado não pode ser para iniciante. Aí começou uma briga lá no Facebook. Sim, o próprio título já é bem sarcástico, assim, por si só. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar as coisas. Esse livro, né, o livro do Chapman, ele surgiu para mim
quando eu estava começando a estudar Magia do Caos, eu estava lendo Phil Heine na época, e aí apareceu esse material do Chapman, o projeto do Espero ainda estava no ar, e aí eu já fiquei bem enchido, assim, para poder trabalhar esse material. A gente demorou muito tempo para conseguir falar com ele, porque ele é um cara muito recluso, sabe? E o Chapman tem uma capacidade, Gabs, que eu não consigo compreender muito bem, que é uma capacidade de se apagar da internet, sabe? Então, às vezes, ele lança um projeto e ele vai com um projeto e aí ele apaga aquele projeto e some em todos os rastros dele na É a internet, versão sabe? atual do Eremita, né? É o Eremita Online. É. E, e ele é muito recluso, assim, nem smartphone ele tem, pra você ter uma ideia. Ele não usa smartphone, ele usa celular só para mandar SMS. E quando tem Que que usar alguma bênção. coisa de rede, Eu já ele tenho usa no ódio computador. de ter que usar QR Code para tudo. É. Mas, então, o carro-chefe da nossa campanha é o Magia Avançada para Iniciantes, que é esse aqui, né? A capa dele só faz sentido quando a gente vê ela assim, né? É uma granada com pino estendido, mas se a gente olha direito, quem fez essa ilustração foi o Danilo Nóbrega, que trabalha, né? Ele é Zosquia e trabalha com técnicas perianas. Isso é um desenho automático. É uma mistura de uma romã com uma granada. A gente quis manter o elemento original. Esse é o livro principal da nossa campanha, a gente vai falar um pouco dele. E a gente lança junto com ele o Mais uma Travessia de Camelo, que vem num formato de livreto, né? De mais ou menos aí umas 40 páginas. E que esse material, Mais uma Travessia de Camelo, ele vai ser comercializado depois. Esses dois vão. Agora, o Chapman tem uma obra muito extensa, né? Então, a gente pegou 3 livros dele, que ele escreveu com o Duncan Barford, que é um outro magista que acompanha ele há bem mais de uma década. E aí a gente traz esse, O Sangue dos Santos, que é o nome que dá, é o nome do primeiro volume de uma trilogia que ele escreveu com Barford. Nesse aqui a gente vai publicar 2 ensaios do Barford e do Chapman, sobre sigilação, espera e linguagem. Esse aqui é exclusivo para a campanha. E que são basicamente os diários mágicos deles, né? É, Tem muita coisa pessoal tem muita nesses. coisa pessoal. É como se eles estivessem, como é que a Manu falou outro dia? Abrindo o próprio Grimório para o mundo, sabe? Uhum. Mas além desses trechos, né, de diário, tem também muitas reflexões. Como ele foi a primeira pessoa que veio a público para falar que todo mundo interpretava espera errado. Na questão da postura de morte. E aí a gente tem esse, O Sangue dos Santos, a gente tem esse aqui, Três Passos do Céu, que é onde ele vai descrever a trajetória clássica dele, né, de formação crowleyana. Então a gente tem 2 versões desse aqui, uma é num volume único e a outra em 3 volumes separados. Também isso é exclusivo da campanha e a gente vai aumentando os tamanhos, né? O livro mesmo, o Magia Avançada, vai ser em capa dura. Ele tá bem bonito assim a diagramação. A gente tem também um outro que não está aqui, porque eu não consegui um protótipo dele ainda, que é o comentário que o Chapman faz para aquelas plaquetas famosas, né, do budismo, que fala do processo de iluminação no budismo, do monge com o boi, né? Ele faz alguns comentários sobre esse texto com as plaquetas, a gente vai lançar essas plaquetas também. E o trabalho mais maduro dele, eu acho, que é o Magia, que é esse livro. Esse aqui vem pro ano que vem, ele não faz parte da campanha. Mas com a campanha entrando em, né, seguindo tudo como tem que ser, esse aqui fica pro ano que vem, porque é uma tradução bem mais complexa. E se a gente botasse na campanha, ia encarecer muito a campanha também. E alongar o tempo de espera, e a gente quer trabalhar com um tempo curto, né? E até o caráter mais telegráfico, mais rápido, mais direto desses livros aí, ele é bem diferente, né? Ele faz sentido como vários livretos, vários livros pequenos.
que você lê, tipo, quando vai fazer. Até para manter ali na sua cabeceira quando for planejar um ritual, porque ele tem muito passo a passo. Eu acho isso interessante também. Mas então, acho que para a gente começar essa conversa sobre trabalho com espíritos e demônios, tem um capítulo específico no Magia Avançada. Acho que até antes da gente falar, né, do camelo que você queria trazer, né, o capítulo chama The Dirty F Word, né, que seria aquele palavrão com F, uma tradução bem literal, né, aquele palavrão com F. E aí você começa a ler achando que ele está falando de fuck, né, de foda-se, de alguma coisa relacionada a isso. E aí, quando você se dá conta, ele está falando de fé. O palavrão não é foda, o palavrão é fé. Faith. E eu achei isso genial, porque ele vai trazer, ao mesmo tempo, uma crítica ao modo como... Lembrando que o Chapman tem formação cristã, né? Como praticamente todas as pessoas da Inglaterra. Então, ele faz uma crítica ao modo cristão de encarar essa questão relacionada a anjos e demônios, e também ao modo como funciona a fé cristã. E ele diz o seguinte, que quando você vai numa igreja rezar, você não está rezando para atingir necessariamente um objetivo. Você está rezando na esperança de que Deus vai te escutar. E se você está rezando na esperança de um Deus te escutar, por isso que ele vai dizer que magia é a arte, ciência e cultura de experimentar a verdade. A proposta dele é: vamos exercitar a verdade de que estamos, de fato, conversando com Deus e de que ele, de fato, está nos escutando, né? E a demônio seja um anjo, né? Uma entidade qualquer. E eu queria conversar um pouco sobre isso, fazer um paralelo disso com o trabalho que você faz, né? Como demonólogo, demonologista. O que você prefere? Eu tinha lido, na verdade, há muito tempo esse livro, e aí eu peguei para rever, eu não lembrava do título do capítulo, mas eu lembro de ter lido esse e o próximo, que é o God Bothering, quase juntos, assim. E eu acho que é muito interessante, porque complementa muito o trecho que eu tinha separado do Travessia do Camelo, porque, para mim, eles mostram duas partes complementares ali do trabalho com Daimons, ou com qualquer ser espiritual. Aqui no F-Word e no God Bothering, ele fala um pouco desse mecanismo de latria, essa capacidade de você, de fato, usar a fé como uma ferramenta e fazer um ritual para entrar em contato, até de forma exaustiva, até enchendo o saco daquela entidade, por isso o God Bothering, né? E já considerando que funcionou. Eu acho que é muito importante quando você trabalha com a demonolatria, com a angeolatria e com outras latrias, você já considerar que está sendo ouvido. Porque aí você fala com mais verdade e isso é o que vai fazer você ser ouvido. Então, é meio que um ciclo virtuoso, onde você acreditar que já funcionou faz funcionar. E a fé, a palavra com F, acaba sendo, de fato, a chave para esse funcionamento, né? Na magia do caos, a gente usa a fé como uma ferramenta, e essa ferramenta que já tem que ter sido considerado que ela está ali quando você começa o trabalho sequer. E no Travessia do Camelo ele fala muito mais de uma forma mais ferramental, de um contato mais ponto a ponto ali. Você precisa de uma coisa, você vai chamar uma entidade para fazer alguma coisa, qualquer objetivo que você tiver. Quando ele fala do entity work, ele fala que você pode fazer um trabalho com entidades e dar um passo a passo ali. E é muito interessante porque isso permeia toda a história da demonologia ao longo, não só desde os grimórios ali, que tem forte influência da igreja, mas até muito antes, nas práticas daimonológicas da Grécia, onde você tinha o conceito de daimon e você tinha essa goeteia, que era a goécia arcaica, de entrar em contato direto com os seres ou de entrar em contato muitas vezes com o mesmo ser. Então, eu acho que é interessante porque
isso me deixou até um pouco mais tranquilo, contrastando com as outras partes onde ele, ironicamente, ele fala que a Goécia vai destruir sua vida, porque ele vai lá no Entity Work e fala exatamente como você praticar a Goécia, de Uhum, uma forma desprendida desse medo uhum, de um demônio destruir sua vida. uhum, Então, eu acho bem interessante, porque é uma coisa que eu sentia muito falta na Magia do Caos, com os autores que eu li primeiro, que na verdade eram Carroll e o Carroll, basicamente, né? Todos os livros do Carroll, que era levar esse trabalho da Magia do Caos um pouco além. E aí o Chapman desdobra isso magistralmente ali nesses capítulos, em várias formas de você trabalhar. Uma delas é a latria, onde você enche o saco mesmo da entidade até ela te dar o que você quer, ou ela uhum. te ouvir. E o outro Eu estou é nesse momento. planejar um ritual pontual, né? Uhum. Eu Oi? estou nesse momento. Eu estou enchendo tanto Ah, o sim. saco, assim, mas eu estou enchendo tanto o saco, sabe? Que ou vai ou não vai, sabe? Aham. Sim, faz parte. Eu acho na verdade, quando você começar a dar voz para esses sinais de que o contato já está acontecendo, é que ele vai acontecer mais forte. E aí isso vai retroalimentando, né, Uhum. o ritual. E eu E acho muito interessante também que a primeira frase ali que ele fala, quando vai falar do Entity Work, trabalho com entidades, o trabalho com espíritos, deuses e outras entidades é muito simples. Você decide. E uhum, isso, para mim, é a resposta rápida uhum, que eu sempre dou para quem pergunta qualquer coisa. Tipo, como trabalhar com tal daí? Você decide. E é isso, porque as entidades primordiais, não nascidos, né, que estão aí desde que o mundo é mundo, desde antes da humanidade até, não tem um manual, porque não existiam manuais, não existiam receitas, não existia nem linguagem humana. Então, não tem como a gente prender esses seres por um ritual que alguém criou lá em 1500, sabe? E é muito interessante, porque o Chapman traz isso. Ele fala, tá bom, vamos voltar às bases. Você decide. E aí, logo depois, ele começa a dar vários passos ali de como você pode decidir. E aí você vai preenchendo ali as lacunas que ele traz e vai montando seu ritual com aquele passo a passo. Mas é muito interessante porque a pessoa continua com a autonomia de montar o ritual. E isso eu acho muito bem bom que você interessante. E aí, falou. no caso, eu já falei dos dois, né? Porque ele fala um pouco isso também do God Bothering no Advanced Magic. E ele vai retomar isso de outra forma, dessa forma mais pontual, no Caminho do Camelo, a Travessia do Camelo. Muito bom o que você disse. É, eu publiquei um vídeo outro dia, assim, eu acho o trajeto, né, mágico do Chapman muito bonito, sabe? E eu acho que essa campanha ela foi construída junto com ele, pensando um pouco nesse trajeto. Então, embora a gente tenha o Magia Avançada, se você pega o Três Passos do Céu, depois você vai para o Magia, para Mais uma Travessia de Camelo, né, que é o título que a gente escolheu, Uhum. e o Sangue dos Santos, e passa para o Magia Avançada e segue para o Magia, que a gente vai lançar no ano que vem, você acaba acompanhando um pouco o trajeto mágico dele mesmo, né? Uhum. Inclusive, né, com todas as experimentações dele e todos os insights que ele teve. E recentemente, né, nas entrevistas que a gente fez com ele, a gente tem publicado alguns trechos, ele traz muito essa ideia de que a nossa entrega à magia, no sentido de não só de conhecimento de si, mas de trilhar um caminho, ela parte de uma decisão. Uhum. É a gente que decide. Então, em vez, o que ele tem dito, né, hoje, em vez de a gente simplesmente ficar buscando um monte de coisa sem saber ao que se apegar, tomar a decisão de que, ok, eu vou seguir esse chamado, que é um chamado, né? Seja lá Uhum. qual for, é um chamado a descobrir algo que a gente não sabe muito bem o que é, e a gente Uhum. vai buscando em diversas fontes, né? Diversas Sim. tradições, né? Diversos paradigmas. Mas antes de fazer isso, o convite dele é para a gente tomar a decisão de aceitar esse chamado. Uhum. Então, essa aceitação seria o primeiro ponto para a nossa prática mágica. E isso muda um pouco, sabe, a visão que eu vinha tendo até agora de como a gente
gente se coloca nesse caminho, né? De se tornar magista, que nada mais é alguém que aceitou esse chamado, né? Eu acho que, na verdade, esse é um problema que eu tenho lidado muitas vezes nos últimos anos, quando eu percebo que eu quero me jogar de corpo e alma nesse caminho, mas ao mesmo tempo eu tenho boletos a pagar. Então acaba que esse mundo profano que a gente ainda tem que se manter, tem algumas limitações que são apresentadas a gente, e a gente tem que ficar, no máximo, tentando encontrar um meio do caminho, né? Onde a gente consiga se sustentar, porque no mundo capitalista a gente precisa de dinheiro para sobreviver, pagar conta, pagar boleto, e ao mesmo tempo a gente consiga, de fato, se jogar de corpo e alma nesse mundo. E eu acho que uma coisa que pode fazer isso acontecer é viver magia, ao invés de praticar magia. Eu sempre falo isso, que se você sobrepõe a sua vida mágica com a sua vida profana e inclui atos mágicos como parte dessa vida profana, você não precisa praticar magia, você não precisa separar um tempo e sair do mundo profano para praticar magia, porque a magia está ali. Por exemplo, eu comecei a live bebendo um chá de hortelã, porque eu associo hortelã a Mercúrio e Mercúrio a comunicação. Então, para fazer uma live, eu sempre faço alguma coisa antes com hortelã, eucalipto ou então alecrim, para trazer esse aspecto mercurial. É uma coisa que já está tão natural que eu nem penso mais. Tipo, eu fui no automático ali, fiz o chá. Então, acho que esse viver magia é uma coisa muito interessante que conversa muito com essa forma que ele vem trazendo de se jogar e acreditar que já funcionou. Acreditar que já está ali, que já existe. No meu caso, eu fui fazer uma meditação para comunicação. Cada um com seu paradigma, né? Isso é a magia do caos. Essa é a riqueza, eu acho, da magia do caos. Assim, é a gente entender o que é que faz sentido para nós e o que é essa verdade, né? O que se coloca como verdade para cada um de nós, sem desconsiderar o outro, obviamente, né? Sim. Então, assim, eu tô bem feliz com esse trabalho com o Chapman, sabe? E ele... Você já viu ele falando em algum lugar? Ou além dos Sim, trechos? eu sempre vejo ele muito calmo e eu não consigo prestar atenção porque geralmente eu vejo no intervalo de alguma coisa que eu estou fazendo. Então, às vezes eu penso em esperar sair o filme para ver, ou esperar sair o livro, porque eu prefiro ler enquanto eu estou numa reunião chata que eu tenho que ouvir o que as pessoas estão falando, porque elas podem perguntar alguma coisa para mim. Eu gosto de ler. E aí eu gostei bastante, na verdade, do blog dele, Baptist Head, o alguma coisa. antigo. Então, e eu lia bastante, porque depois que eu descobri o livro da Granada, né, que é o Advanced Magic, eu procurei mais coisa para ler, isso lá em 2016, 2017. Acho que estava E no ar. o blog dele me chamou muita atenção. Eu até estava procurando, mas deve ter saído do ar, né? Provavelmente. Então, ele tirou tudo do ar, mas ainda a gente consegue acessar lá pelo archive.org. Ah, tá. Você abrir pelo archive, você vai achar tudo que ele já fez. Só que, assim, acaba que todo o material que foi publicado no Baptist Head está na trilogia, né? E a trilogia são livros mais gordos, né? Cada um tem, no mínimo, 300 páginas. Tem um que tem quase 500. A ideia é lançar esses livros também, né? A trilogia. Então, é um trabalho longo aí que a gente vai se dedicar no ano que vem. O Chapman quer vir ao Brasil, então vamos deixar isso aí no ar, né? É um chamado também para ele botar isso no ar, né? Vamos manifestar esse trem. E ele está preparando agora, ele está com... O Magia, ele é o resultado de um retiro que ele deu na Grécia, acho que em 2019, se não me engano. E ele tem uma característica que eu acho interessante, que é... Algumas pessoas veem como uma certa arrogância, outras veem como um certo distanciamento. Mas depois que a gente se acostuma com o modo dele de dizer, ele faz muitas pausas, sabe? E você vê que ele
sabe, quando a pessoa ela faz muita pausa na fala e você vê que ela está entregue a alguma coisa que a gente não consegue identificar Sim. muito bem o que é, E dá pra sabe? ver que ele tá fazendo várias conexões mentais e ele só fala o primeiro e o último passo da conexão, né? Mas ali Exatamente. muita coisa aconteceu. É. O Magia é isso. Tanto que o modo como ele editou, né, o Magia é todo inverso. Então, eles são 500 páginas do livro todo inverso, né? Para reproduzir um pouco esse ritmo mais pausado e essa fala. Só que acabou que ele criou um material assim que é muito filosófico e muito poético ao mesmo tempo. Uhum. E muito difícil de traduzir. Muito difícil. Então, Imagino. isso vai demandar mais tempo, né? E a partir desse material, ele está produzindo mais dois. Um é de um... Vamos dizer que foi um retiro que ele fez o ano passado, no final, mais ou menos no final do ano. Foram, acho que 16 encontros, de 4 horas cada um, todos os domingos, em que ele vai explanar, nesse segundo, ele explana basicamente o que ele está falando, né, no Magia Avançada, ele traz isso em termos teóricos e vai expandindo isso. Sim, até E ele porque a está magia divulgando... avançada é muito direto ao ponto em termos de. Como eu falei, né? É um livro holográfico. Cada vez que você lê, cada frase toma um novo significado se você conectar aquilo com outras coisas. Então, o livro em si é muito pequeno até por causa disso, mas eu me peguei lendo e relendo cada capítulo daqueles ali, lá em 2006, 2016, e realmente isso se expande muito quando você entende o que está dizendo ali, porque você conecta com muita coisa. Uhum. Ele te dá meio que uma estrutura e você preenche com os seus elementos simbólicos ali, né? Uhum. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você diria que esse trabalho, né, com entidades, com espíritos, ou com demônios, ou com anjos, ou o que a gente for chamar, ele é um trabalho diário? Sim, no meu caso se tornou porque eu fui por esse caminho de viver magia. Então, tudo que eu faço na minha vida, eu não consigo não conectar com pelo menos um dos 62 Diamonds da Goécia, que é o conjunto simbólico que eu trabalho. E de uma forma mais pontual, eu também trabalho com os 72 anjos cabalísticos. Mas eu acho que os anjos cabalísticos, eles não têm muito uma identidade própria, cada um deles. Eles funcionam em grupos. Então, tem aqueles que tratam de alguma coisa, aqueles que tratam de outra. Mas na Goécia é muito mais marcada essa personalidade. Então, eu consigo associar melhor. Aqui na live falando, eu não tenho como não lembrar de Ronove, de Naberius, desses daimons que falam sobre retórica, que falam sobre falar em público, por exemplo. Porque, até me aproveitando do conceito grego original de daimon, eles são seres que representam conceitos, que representam aspectos do mundo à nossa volta. Então, eles são aquele conceito. Toda vez que tem alguém tratando de retórica, tem Naberius ali, tem Ronove ali. E eu acho muito interessante, porque isso depende desse se entregar e do que ele fala também até na Travessia do Camelo, que parece ser meio bobo você ter que relembrar isso, mas se você quer interagir, você tem que interagir e aí você estará interagindo com aquela entidade. Ou Uhum. seja, não tem por que você falar, quero interagir, mas tenho medo. Não, ou você quer, interage e por interagir já deu certo, já interagiu, ou nunca vai dar certo, nunca vai formar essa conexão. Porque você não tem a palavra com F, você não tem a fé, você não tem a, a certeza de que já deu certo. E é isso que não vai fazer dar certo, que vai fazer não dar certo. Uhum. Então, às vezes também eu faço esse trabalho mais específico de montar altar, fazer oferenda especificamente, que é de fato o que a Goécia tradicional, original da Grécia era. Era você entregar coisas, pedindo coisas para algum daimon. E é isso. Eu vejo muito essa, essa forma do Chapman de explicar os rituais na minha prática, que é você ter ali um roteirinho
que já está tão natural que você nem se sente fazendo magia mais, e você vai preenchendo aquilo ali com o que você quiser. Do tipo Uhum. oferenda, o que você sentiu, o que você quiser, o que parecer mais adequado, sabe? E Uhum. isso também, por sua vez, para mim, o maior, a maior vantagem da magia do caos. A magia do caos, ela se reconhece enquanto uma prática não terminada em si só. Ela se reconhece enquanto uma prática libertária que permite você customizar qualquer coisa. Então, eu acho muito interessante porque o meu trabalho enquanto praticante de Goécia tem muito a ver com magia do caos, e não teria como não ser assim. E a minha forma de pensar e de praticar magia do caos tem muito a ver com o que eu li. E lá no começo era Carroll, o Phil Hine, alguns textos também, o Chapman. E eu acho interessante porque até o blog dele era escrito de uma forma que parece muito como a gente escreve no Projeto Chaos. Uhum. Que é primeiro fazer um compilado, fazer um apanhado histórico, depois estruturar ali uma prática ou uma forma de praticar a magia e depois dar possibilidade para cada pessoa montar o seu. E que Uhum. eu acho que isso não pode ser perdido quando a gente faz magia. Se a prática ficar muito presa a regras muito específicas e muito fechadas, ela não vai se comunicar com todos os praticantes. Cada praticante tem Uhum. que poder botar ali o seu sass, o seu tempero ali. E Entendo demais, sei demais. eu não sei se eu respondi o que você tinha perguntado, porque eu falei mil coisas, Respondeu, mas. respondeu. Então, eu não sei se você conhece um rapaz, ele chama Nanaue. Você já ouviu falar desse De rapaz? nome, não. Pera aí, Ele é um eu ver se eu artista, conheço de rosto. tá? Não, ele é um artista aqui de Belo Horizonte e ele trabalha com magia do caos, ele divulga muito magia do caos. E a ideia dele é assim, é fazer rituais ao vivo. Ele tem uma pegada super interessante, assim, sempre ligada com a arte. Ele é Uhum, ator. E outro dia eu vi ele fazendo, assim, ele estava descrevendo um ritual e ele faz muitas experimentações, tá? Eu uhum. vou fazer uma leve tergiversação, mas eu vou voltar no ponto que Eu eu tô quero. vendo aqui agora, eu lembro desse Solar Punk. Eu vi o anúncio dessa viagem Solar Punk. Uhum. Mas. E ele é músico também, ele Uhum, faz performance, está participando de um monte de festival, ele é um sujeito interessante. E ele está sempre com a gente, ajudando na divulgação, enfim, ele é um cara bacana, assim. E aí em uma das conversas que a gente teve com o Chapman, que foi no Conhecimento da Humanidade, desde que a gente começou a fazer as entrevistas com o Chapman, um monte de gente veio perguntar se a gente sabia sobre a participação do Chapman na IoT. Então, né, trazendo a informação, o Chapman ele teve uma formação mágica muito solitária. Ele descobre a magia através, depois de adulto, né, com o Crowley. uhum, E ele fica enlouquecido com aquilo, então tudo que ele tinha contato era Crowley, ele leu tudo do Crowley. E aí chega um momento em que ele fala, olha, o que está acontecendo aqui, o que o Crowley sugere me é inviável, porque eu não tenho essa parafernália, eu não tenho esses elementos, né? Eu não uhum, tenho esse dinheiro, e eu quero fazer magia. Então, como é que eu vou fazer magia? O que pode me ser oferecido hoje? E aí ele descobre a IoT e a magia do caos. Ele começa a ler os livros do Phil Hine e ele entra para a IoT. E aí eu pedi para ele falar sobre a IoT. Eu falei, olha, eu quero saber da sua participação na IoT, porque tem muita gente querendo saber, uhum, né? Porque existe uma curiosidade muito grande em cima da IoT. E ele falou assim, olha, eu não posso dizer muito, né? Por conta do que existe eticamente, dos princípios que a gente tem em relação à ordem. Só que ele falou que não podia dizer muito, mas ele acabou dizendo tudo. uhum. Então eu vou colocar esse trecho essa semana aqui no Instagram. Ele fala o seguinte, que a IoT, a participação dele, ele está falando da participação dele na IoT inglesa. Uhum. Tá? Ele deixa isso claro, não posso falar sobre a IoT em outros braços. Né? Então, vou falar de como ela funciona na Inglaterra.
você assume o compromisso de praticar todos os rituais que são oferecidos. E a ideia é essa: você chega, apresenta um ritual, todo mundo experimenta e depois compartilha os resultados, né? Se aquilo funcionou ou não, se funcionou para alguns, se não funcionou para outros, enfim. Então, é uma magia construída muito em cima do que ele traz no Magia Avançada, que é, você tem que fazer, você tem que praticar. Às vezes vai parecer muito esquisito para mim, na minha estrutura racional, pedir um negócio para um daimon, conversar com uma entidade, né, no meu universo racional. Isso pode parecer esquisito, pode parecer constrangedor, pode parecer uma palhaçada, mas você vai lá e faz. Fazendo, você está vivendo uma verdade. Você está experimentando essa verdade, né? E esse rapaz, né, o Nanaue, ele assim, é o cara que está experimentando a magia hoje no Brasil, na internet. Então, outro dia ele fez ele montou um ritual em que era para trazer forças do universo pop. E aí, quando você olha, ele está trazendo uma força simbólica de Anitta misturada com Fred Mercury, com, sabe? Pop Magic. Símbolo, sabe? Sim. E o modo... E é uma coisa que as pessoas não percebem. Uhum. As pessoas que falam sobre magia de uma forma mais conservadora não percebem que muita coisa que elas trabalham hoje, na época, era novo. Na época que foi criado, tudo foi novo. Em algum momento do tempo ali, quando foi criado, as coisas eram novas. Então, na época, pode ter parecido bobo para alguém também você chamar a Cleópatra. Uhum. Porque Cleópatra estava ali do lado, sabe? Você olhava, abria a janela, e aí, Cleópatra? Beleza? Uhum. E você chamar ela no ritual poderia parecer meio bobo, se você estivesse ali no Egito na época que ela viveu do seu lado, ou até que ela te oprimiu, se você fosse Uhum. de alguma camada da sociedade ali. E com o tempo as coisas vão se sedimentando. Então, ao mesmo tempo, hoje, a gente não tem como saber daqui a 500 anos, daqui a 1000 anos, o que vai estar sedimentado. Mas pode ser que daqui a 1000 anos tenha lá a Anitta como uma grande referência histórica e sendo usada em ritual de arquétipo, sei lá. Vamos baixar aqui o arquétipo da figura poderosa por meio da figura, da imagem arquetípica da Anitta. Uhum. Então, é muito... isso que pode parecer que não faz sentido para muita gente que se diz tradicional, faz sentido quando a pessoa considera que ela está presa num tempo de vida humano e que no futuro pode ser outra coisa. Assim como hoje, muita coisa que é antiga, no passado pode ter sido novo. Uhum. E é muito interessante, como eu sempre falo, a questão do poliéster. O poliéster, tem muita gente que se diz tradicionalista e você vê a foto, aquele brilho, assim, o flash até reflete na túnica da pessoa. E a pessoa está querendo se dizer tradicionalista, uma coisa meio idiota, assim, de eu faço tudo de acordo com o livro. Mas no livro, alguns livros, pelo menos, falam claramente algodão, e você não está usando algodão. Uhum. E outra coisa, quem é você para ser a pessoa que define o que você pode ou não mudar na prática e ainda continuar chamando tradicionalista? Se você já mudou o algodão por poliéster, por Oxfordine, que é o que até preferem, por que não mudar também a placa de ouro por um papel laminado dourado, que é o que eu tenho aqui, porque eu não nasci herdeiro, sabe? E eu acho que não ter medo de deixar claro isso é uma das maiores vantagens da magia do caos e da própria IoT. De você deixar as pessoas permearem com o seu próprio símbolo, com o seu próprio material que você tem à sua mão, mas ninguém deixar de fazer o ritual por causa disso. E eu trouxe isso especialmente assim, porque esse chamado do Chapman para poder experimentar, né, e viver a sua verdade a partir dessa simbologia, eu me lembro muito de quando eu era adolescente, sabe? E quando eu era adolescente, eu tenho 45 anos, tá? Então faz as contas aí e pensa no que ia acontecer na década de 90. A década de 90 estava com... Né, o início da década de 90 estava aí com 12, 14 anos.
Pop Magic. Entende? Uhum. Eu fazia Pop Magic sem saber que eu estava fazendo Pop Magic. Botar pôster de uma figura que você tinha como referência dentro do seu guarda-roupa, né, como algo... Né, você abre o guarda-roupa, a gente tem muito essa imagem, né? Você abrir a Uhum. porta do seu armário e ter um monte de fotos ali, de pôsteres ali, de coisas que são referências suas, e ao mesmo tempo elas estão meio que em segredo, sabe? Aham. Elas não estão muito abertas, mas também não estão muito Sim. fechadas, né? É, elas estão ali como algo muito pessoal. E as figuras que eu mantinha ali dentro da porta do meu guarda-roupa, diariamente, eram as figuras para as quais eu olhava e eu extraía alguma potência que me fazia a minha vida ser suportável, entende? Uhum. Eu olhar para aquelas Não, é figuras o que todos os muita gente dias, LGBT faz com artistas pop. eu fazia isso com Madonna, entende? Uhum. Então, eu olhar para aquela figura todos os dias como uma identificação, aquilo formou meu caráter, sabe? Uhum. Aquilo me levou adiante. Então, isso é viver essa verdade de acordo com essa visão moderna de magia, Sim, e sabe? ao mesmo tempo, aproveitando até o que eu falei do passado ser novo, quando ele foi criado, muita gente que trabalha hoje com demonologia recorre a alguns aspectos que são do Paradise Lost, que é uma obra fictícia, Uhum, que, quando foi criada, foi com intenção fictícia. Quando criaram, era para ser uma obra sei lá, de ficção, para o senso comum ali, para teatro. E uhum, hoje já trabalham como se fosse uma verdade espiritual o que está ali. uhum, E outra coisa, Hecate. Muita gente que trabalha com Hecate juntando muitas coisas que são muito tardias no culto de Hecate. Por exemplo, três faces, uma nova, uma velha e uma adulta. Isso é muito novo. uhum, Isso é muito influenciado pelo teatro, inclusive, e pelas obras de Shakespeare, de Hecate uhum, como mãe de todas as bruxas, né? Outra coisa, Lilith. Quem trabalha com Lilith enquanto uma divindade está usando uma obra de ficção que foi criada em 1300, que era até inclusive uma obra meio pornográfica, a pornochanchada da época em livro, e pegou isso e tomou como uma figura de poder para si e hoje trabalha magicamente. Então é uhum. muito engraçado ver como é que tem gente que faz isso e às vezes são as mesmas pessoas que não reconhecem que estão fazendo isso e criticam a prática do coleguinha quando ele trabalha com Madonna, com Uhum, Britney Spears, uhum. com Super-Homem, com Batman, sei lá. E é Pokémon. muito louco. Pokémon também, Uhum, que já tem até deuses que criaram o mundo lá do Pokémon. uhum, Então tem toda uma cosmogonia ali. Então é muito a gente se colocar como fruto do nosso tempo e ao mesmo tempo reconhecer que já houveram tempos anteriores e haverão tempos posteriores e a gente não tem que ter vergonha de trabalhar com coisa que foi criada, porque alguém criou as coisas em algum momento, sabe? uhum, Mas ficar com esse saudosismo, que às vezes é até hipócrita, porque é um saudosismo de poliéster, como eu falo, eu não gosto, eu tenho ranço de poliéster, por isso que eu uhum. Eu também. estou repetindo isso. Me dá gastura e me deixa com muito calor. Mas acho que não reconhecer que está usando poliéster é o pior problema. E Uhum. querer se dizer tradicionalista. É, Até o trabalho com metais é novo, se for pensar. Se for pensar na história da humanidade, a humanidade começou a trabalhar com ferro há muito pouco tempo. Então, se uhum, você está usando uma adaga de ferro, você já está usando uma coisa que não é da época dos deuses, uhum. não é da época lá do mundo primordial já. Você está se dando ao Verdade. direito de usar uma tecnologia. Uhum, Então por que não usar outras? Por que não usar computador? Por que não usar um tablet para desenhar o seu sigilo? uhum. Uma tatuagem Ou um para fazer aplicativo no celular, um né? aplicativo no celular? É. Eu não uso aplicativo, não é só porque eu tenho um pouco de preconceito, mas é porque são caros, tá? Quais Aplicativo para fazer aplicativos? sigilo custa R$ 49 no iPhone. Mas é Eu porque eu uso gosto mesmo. o gratuito na internet. Eu gosto do processo de desenhar, sabe? Assim, Aham. para mim é igual jogar Xing, eu jogo com vareta. Uhum. Eu gosto de manipular, demora meia hora, mas né, eu tô lá, eu gosto de manipular, eu gosto de parar, sabe?
é um momento de muita meditação também, assim. Me organiza um Sim. pouco as minhas ideias, né? Ajuda a organizar as ideias. No livro do Sper, eu acho que é no Palavra Viva de Zós, onde tem pequenos ensaios, né? Eu acho que ali, acho que no livro do Prazer também ele fala isso. Eu não me lembro onde eu pus isso na tradução, mas eu lembro que eu fiz uma nota em que o Sper, quando ele vai falar sobre a simbologia, ele diz exatamente isso que você está dizendo. A simbologia de determinada época, ela significa algo para aquela época que, às vezes, na contemporaneidade, ela vai significar outra. Uhum. Então, em determinado momento, isso tem uma via de mão dupla, né? Em determinado momento na história, quando você olhava para uma carruagem e você usava aquilo como um símbolo, você tinha um símbolo de progresso, de velocidade, de avanço. Hoje, a gente olha para uma carruagem, a gente tem uma outra conotação, que é uma conotação de lentidão, de retardo, de retrocesso, né? E até de pompa sem objetivo prático. Né? Exatamente. Então, que talvez hoje um símbolo com o qual a gente ia se identificar como progresso, avanço, movimento rápido, seria um avião, por exemplo, né? Uhum. Só que, ao mesmo tempo, existe um movimento regresso, que é a gente também buscar, numa tentativa de tornar o nosso processo mais orgânico, esses símbolos antigos, sabe? Uhum. Então, enquanto algumas pessoas estão hoje criticando uma simbologia Madonna e Anitta, daqui a 100 anos... Então, vamos botar um pouquinho mais, né? Vamos botar uns 500? Depois que o mundo acabar e as pessoas começarem a desenterrar as coisas e achar uma foto da, da Madonna, o que elas vão dizer? Né? Eu não posso não lembrar da Helena, que está fazendo lá o Iana Santuário Travesti, que ela está basicamente Vou botar o arroba dela aqui. dando uma nova roupagem para o culto de Inanna, que segundo ela se passa num cenário que é uma mistura de motel com igreja evangélica. E é totalmente isso, um templo de Inanna, hoje, a forma mais específica ali e mais correta que você teria para descrever, provavelmente seria uma mistura de igreja evangélica com motel. E ela faz isso com projeção, faz isso com muito neon, com muita luz de LED, sabe? Com dança, com vogue, com ballroom. Então, eu acho muito, muito importante a gente ver que as coisas sempre mudaram, vão continuar mudando. E essas práticas de sempre renovar a nossa magia são naturais, até, eu diria. E por mais que a gente não veja, a gente já está fazendo isso quando a gente lê um texto antigo e interpreta com a nossa cabeça de hoje. Ainda mais quando a gente se permite colocar elementos mais novos, tecnologias mais novas, por exemplo, nessa prática. Não tem como eu não acreditar que Hermes está cuidando da internet também hoje. Ele deve ser o que mais faz dupla função, inclusive. A lei trabalhista não existe para Hermes, porque ele foi acumulando comércio, medicina, comunicações e agora internet, o computador quântico também, a internet quântica, Hermes vai reger, provavelmente. Então, acho que... E eu acho que o Chapman, ele com essa ironia dele nos textos, ele vai quebrando um pouco a cara das pessoas que estiverem se achando muito tradicionalistas e que estão trabalhando de forma já alterada, já revisada, frente ao que era feito no passado. Maravilha, meu caro. Olha, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, clica aí na interrogação, deixa aí pra gente, que a gente está pronto para responder. E acho que a gente pode se encaminhar para o fim, então. Eu quero te agradecer demais, demais. Foi uma conversa deliciosa. Certamente vai dar muitos... Como é que eu chamo? Cortes. Forte. Amanhã eu vou começar a postar corte das lives que a gente teve. Eu não consegui fazer isso ainda porque eu estou transitando entre casas. Na outra eu estou sem internet, então tenho que ficar usando a internet da casa antiga.
enquanto, né, transito de vez para lá. Mas eu vou começar a postar amanhã. Tem trecho com a Manu, tem trecho com a Vesta Nox, né, tem trecho do Conhecimento da Humanidade e tal. E praticamente todos os dias, até o fim da campanha, a gente vai estar com live aqui. Então, tem umas lives ótimas que a gente marcou. Tem tem Flávio Watson, tem a Márcia Seabra, tem uma galera de Telema também, por conta da ligação, né, do Chapman com Telema. E então, continue aí acompanhando a gente. Você que está assistindo, corre lá, apoia a campanha. Tem recompensas exclusivas, tem livro autografado do Chapman. E é através desse movimento coletivo que a gente vai construindo o nosso trabalho aqui na Palimpsestos, né? Você tem considerações finais? Acho que considerações finais, assim, nunca são finais, porque magia é um trabalho de mais de uma vida humana, né? Mas eu acho que uma dica que o Chapman deixa pra gente, que eu gostei muito, que eu vou deixar aqui como uma citação do As Travessias do Camelo, enfim, é que trabalhar com espíritos, deuses ou outras entidades, aqui eu abro meu parênteses, incluindo daemons da Goécia e anjos cabalísticos, fecha parênteses, é muito simples. Você decide como fazer. Uhum. É isso. É tipo a Eliana, quando fala, quer pipoca? Faz a sua. Ou então quer Uhum. sorvete? Faz o seu. Porque ela sempre terceirizava pra gente fazer tudo, porque ela fazia a maquininha de sorvete da Eliana. Então, essa aqui é a maquininha de sorvete da Goécia. Você quer um ritual? Faz o seu. Essa, eu confesso que foi uma grande dificuldade minha quando eu comecei a trabalhar com Diamonds, porque, assim, quer queira, quer não, eu venho de uma tradição, assim, que desde lá os meus 8, 9 anos de idade, eu sou aquele sujeito que foi criado numa cidade do interior, em que existe uma cultura muito forte de ocultismo, especialmente porque eu sou de Barbacena, né? Uma cidade interior de Minas Gerais, que ficou muito famosa nos últimos anos por conta daquele documentário, daquele livro chamado Holocausto Brasileiro, né? A capital da loucura no Brasil. E justamente por ter uma conexão muito profunda com a loucura, também tem uma conexão muito profunda com o ocultismo. E então eu fui criado nesse ambiente em que todo mundo queria ler o livro de São Cipriano, mas morri de medo, sabe? E tem uma tradição forte em Barbacena também de Rosa Cruz. Tem uma tradição forte de pessoas que leem Blavatsky, que sabe, da teosofia. E tem uma tradição forte. Tem vários movimentos ali, né? Tem uma tradição forte espírita. E eu fui criado nesse ambiente em que, para você se entregar ou, né, se envolver com qualquer prática relacionada aos movimentos ocultistas, você tinha que passar por esse percurso todo. E ler todos os livros, e saber tudo de cor, sabe? E saber todas as palavras, os dialetos, né, os jargões e etc. As fórmulas mágicas e afins. De preferência, falar 3 línguas, né? Latim é uma delas. Então, esse movimento de nos colocar no lugar de experimentar a verdade dessa maneira, você decide como é que você quer fazer, é de fato muito revolucionário. Assim. E o Chapman trouxe, não só o Chapman, o contato que eu tive, né, com o Projeto Diamonds, com o Charles e etc., isso tudo ajudou a desmistificar muita coisa, né? E acho que é esse movimento aí que a gente vem trabalhando também, né? Sim. Então, obrigado por estar conosco, obrigado a vocês que assistiram. Corre lá, apoia a campanha, divulga a campanha para a gente chegar logo em 100% e conseguir trazer mais elementos para esse trabalho. Então, gente, não percam e saibam que dá para trabalhar com anjo e demônio com o que está escrito ali também. Então, acabam sendo grimórios de angiologia e demonologia e de o que você quiser. Deuses antigos, deuses novos, deuses fictícios, tudo isso se encaixa no arcabouço ali da magia do caos, né? Você decide.
como encaixar isso ali. Então, fica aí a dica. E eu agradeço pelo convite também. Eu que agradeço pela receptividade. Ai, para, Eu queria terminar eu que agradeço. com um comentário. Ah, desliga você, vai. Para, não, desliga você. Eu queria terminar fazendo um comentário que é o seguinte: a gente teve uma palestra, né, com o Phil Heine, há, acho que talvez 3 semanas, e aí no finalzinho alguém perguntou para ele assim, se ele tinha uma prática diária. Qual era a prática mágica dele diária hoje, depois de 40 anos com magia? E aí ele fala lindamente assim, que a prática mágica diária dele era sair para caminhar na floresta. Eu acho que isso resume bastante coisa do que a gente veio falando aqui desde o começo, né? Sim. Então, é isso. Obrigado, Gabs. Obrigado vocês que estiveram com a gente aqui. Pode enviar sua pergunta, conversa com a gente por DM, né? E a gente está aqui para atender vocês e responder as questões de vocês. Obrigado. Boa semana. Eu agradeço.